Olá, queridas colegas crocheteiras, aula de revisão 147. Hoje eu trouxe para vocês essa variação do ponto meio segredo, somente com ponto meio segredo e ponto alto. Então isso significa que é uma variação do grupo 2, porque o grupo 2 é só ponto meio segredo, ponto alto, ponto duplo, ponto triplo, etc. Então vejam vocês, ó, que essa variação aqui, nós gostamos muito do resultado dela, porque ela só tem um tipo de carreira, tanto ida e volta é a mesma coisa, e o resultado ele fica muito interessante, porque ele forma pequenas listas de leques para lá e para cá, que são muito simples de fazer, e no conjunto, né, da obra fica um trabalho bastante interessante, que vocês poderiam usar, né, para qualquer tipo de nicho de crochê que vocês desejam, para qualquer fio, fica muito interessante, especialmente como eu já disse para vocês, né? Para roupas que vocês queiram, né? Listas na vertical, que fica muito legal. Então vamos ver como que nós desenvolvemos esse tutorial aqui, ó. Para fazer 3 listas, nós estamos começando com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó, eu fazendo 2 listas para você já vai ser o suficiente para você aprender. Então, nós vamos começar aqui essa amostrazinha com 9 pontos meio segredos. Mas se você quiser fazer mais, ó, pelo menos umas 3 listas, né, para você guardar uma amostra, que seria muito interessante. Então, vocês vão colocar ainda 10, 11, 12, 13, 14. Então, vocês fazem uma amostrazinha com 14, né? Para ter um álbum, um lugarzinho onde vocês guardam as amostras. Porque isso facilita muito pra gente. Porque só de ver a gente esquece, vocês sabem disso. Eu mesma que crio os tutoriais, se eu não guardar a amostra, eu esqueço. Aí eu perco aquele modelo. Então, por isso que temos que ter o cuidado de guardar sempre as amostras para quando for necessário a gente poder usar. Então, nós vamos começar esse tutorial com 9 pontos meio segredos básico. Bom, este aqui, ó, nós estamos fazendo com a linha Camila. Linha Camila, eu gosto dela, que ela é algodão, né? E estamos usando a agulha de 1,25 milímetros. Agora, esse pedacinho que eu vou fazer aqui para vocês, nós vamos estar utilizando a linha Cleia 1000, que eu também gosto muito da linha Cleia 1000, especialmente para roupas, por ela ser bem massinha, né, moçada? Dá uma roupa bastante leve, bastante maleável, e sendo 100% de algodão, então o resultado dela em contato com a pele é de grande utilidade para o nosso corpo. Então, vamos lá começar. Nós vamos passar, eu faço assim, ó, rodo 1, 2 vezes e faço a primeira correntinha. Uma correntinha, agora é o ponto meio segredo básico. Uma correntinha grande, uma pequena, um ponto baixo. Uma correntinha grande, uma pequena, um ponto baixo. E assim nós vamos desenvolver os 9 pontos meio segredos, conforme eu disse para vocês, né? Vamos fazer 9. Eu mesmo adquiri uma informação recentemente de que os melhores tecidos para estar em contato com a nossa pele é o algodão, a lã, o linho. São tecidos saudáveis que ajudam o nosso corpo, porque transpira, então são os melhores. Agora a gente não pode usar linho junto com lã, porque um anula o outro. Então eu tenho sempre optado por coisas, vestidos, né? Coisas que vão estar em contato com a pele, eu sempre opto por 100% algodão. Porque assim a gente vai estar fazendo uma peça também que seja a mais saudável, né? A mais saudável.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, falta um. 9. Agora nós vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas e fazer a virada. Vamos fazer um ponto meio segredo. E agora vamos conferir lá no tutorial para saber qual que é a sequência. Porque como a gente faz bastante coisa, não dá para decorar. Então vamos lá. Aqui nós fizemos 1, 2 ponto meio segredo, prendi aqui, ó, e já fiz uma correntinha. Dentro do próximo ponto meio segredo eu coloco 4 pontos altos, 2 correntinhas, um ponto alto. Depois eu faço 1, 2, 3 pontos meio segredos e repito os pontos altos. Então é o que eu vou fazer agora para vocês verem, ó. Nós estamos fazendo então aqui, ó, mais um ponto meio segredo. Depois eu vou mostrar para vocês, se vocês quiserem fazer peça redonda, né? Tipo uma saia, por exemplo, perna de calça, qualquer coisa desse tipo. Como é que vocês vão fazer para dar certo? Então aqui agora nós vamos colocar, conforme eu mostrei para vocês, 4 pontos altos, 1. Eu faço ponto alto assim, ó, passa 1, passa 2, passa 2. Agora eu vejo pessoas que fazem o ponto alto assim, ó, passa 2, passa 2. Mas esse eu já chamo de ponto meio alto. Por quê? Porque vejam vocês a diferença do tamanho. Esse ponto alto, ele é maior do que o de cá. Então eu prefiro fazer o ponto alto desta forma. Então nós vamos fazer, passa 1, passa 2, passa 2. São 4 pontos altos. É porque eu trabalho mais com linha do que com lã. Então eu prefiro o ponto alto dessa forma. Agora com lã não tem problema não, pode ser de qualquer tipo. Passa 1, passa 2, passa 2. Então nós fizemos, né? As 2 correntinhas conforme eu mostrei para vocês e mais um ponto alto. Então agora eu já saio aqui com um ponto meio segredo. E nós vamos fazer 3 pontos meio segredos conforme eu mostrei para vocês no tutorial. Mais um ponto meio segredo. E o terceiro ponto meio segredo. Vamos prender aqui. Depois dos 3 pontos meio segredos, eu vou repetir esse lequezinho com o vazado do lado, né? Então, vamos repetir uma correntinha e vamos fazer os 4 pontos altos. Passa 1, passa 2, passa 2, uma laçada, passa 1, passa 2, passa 2, uma laçada, passa 1, passa 2, passa 2, uma laçada, passa 1, passa 2, passa 2, 2 correntinhas, 1, 2 e mais um ponto alto. Passa 1, passa 2, passa 2, uma correntinha, agora é a vez do ponto meio segredo. Vamos ver quantos que vão comportar aqui. Aqui acho que só 2, porque nós estamos indo para lá e para cá, né? A virada, 1, 2, 3. Fizemos a virada, o ponto meio segredo. Como eu disse para vocês, as carreiras são iguais, tanto ida quanto volta. Então, nós vamos fazer aqui a mesma coisa, ó. Não vou nem olhar no tutorial, é a mesma coisa, ó. Chegou aqui, ó, nós vamos prender aqui dentro. Então, nós vamos fazer uma correntinha e vamos fazer a mesma coisa. 4 pontos altos, um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos, 4 pontos altos, 2 correntinhas, laçada na agulha, mais um ponto alto. Agora eu já saio daqui com um ponto meio segredo, o básico. Então, um ponto meio segredo, ó,
A distância parece muito, mas depois fica legal, tá? Vamos prender aqui, ó, no ponto meio segredo. Mais um ponto meio segredo. Vamos prender aqui. Então, são 3 pontos meio segredos entre cada lequezinho vazado e outro. Então, mais um aqui. E agora, uma correntinha para fazer o leque virado para o outro lado. Então, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos fazer 4 pontos altos. Então, espera aí que aqui eu tinha que ter passado e não passei. Deixa eu consertar. Pode fazer as coisas erradas não, que fica muito feio. Agora, vamos. 2 pontos altos. 3 pontos altos. 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, 2 correntinhas. Então, agora vamos fazer o último ponto alto aqui nesse lequezinho. Pronto. Agora eu já vou sair com o ponto meio segredo. Aqui, ó, vamos colocar aqui. Prender aqui. Bom, aqui nós encerramos essa carreira, que nós vamos chamar ela de ida, né? De volta. De ida foi a primeira. Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Vamos virar, fazer 1, 2, 3 e fazer a sequência. Então, vocês estão percebendo que nesse tutorial é tudo a mesma coisa. Ida e volta é a mesma coisa, ó. Cheguei no lequezinho, então o que eu vou fazer? Uma correntinha e 4 pontos altos. 1, 2 pontos altos. 3, 4. 1, 2 correntinhas e volto aqui, ó. Mais um ponto meio segredo. E vamos. Ó, parece que a distância é grande, né, moçada? Mas depois vocês vão perceber que quando a peça vai ficando maior, essa distância ela diminui um pouco em relação ao visual de agora, tá? E aqui a gente então faria, né? Igual tem lá no tutorial, ó, que esse tutorial eu fiz ele totalmente reto, né? Então, ó, a gente faria os 3 pontos meio segredos. Mas se por um acaso você estiver fazendo uma saia, por exemplo, e você quiser aumentar a roda da saia, então vocês vão aumentar aqui, ó. Vocês vão aumentar nesses pontos meio segredos aqui, tá? Usando aquelas 2 técnicas que eu já ensinei de aumentar o ponto meio segredo. A primeira técnica que eu ensinei de aumentar o ponto meio segredo é repetindo no mesmo lugar. Então, suponhamos que eu quero agora começar a aumentar essa roda aqui, ó. É uma saia, por exemplo, eu quero aumentar essa roda. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou fazendo aquela técnica de aumentar o ponto meio segredo, prendendo um no mesmo lugar, certo? Então, aqui também eu faria a mesma coisa. Prenderia no mesmo lugar e continuaria fazendo normalmente, tá? É claro que as listas vão ficar um pouco mais espaçadas uma entre elas, mas fica bonito do mesmo jeito. Então, eu usaria essa técnica aqui, tá? Essa é a primeira técnica que eu já ensinei para vocês de aumentar os pontos meio segredos. Tem vezes que eu uso essa, tem vezes que eu uso a outra. A outra, não sei se vocês estão lembrados, mas a outra técnica de aumentar o ponto meio segredo é essa aqui, ó. Ao invés de você repetir aqui, ó, você vai por uma vez aqui, ó, onde você prendeu o ponto da carreira base. Então, você vai prender um aqui, aí você prende outro onde eu prenderia normalmente, aqui no meio. É outra técnica de aumentar o ponto meio segredo básico. Ó, aqui eu ponho uma aqui, ó.
onde eu prendi os 2 da carreira de baixo. Continuo fazendo a mesma coisa. Prendo aqui, pronto, continuo fazendo normalmente. Então, vocês estão vendo que com essa técnica aqui, que eu estou ensinando para vocês, né? Com essas 2 modalidades, nós estamos aumentando 2 pontos meio segredos. Aí você pode optar. Dependendo da peça, por exemplo, nessa peça, eu achei que dessa forma ficou melhor do que da outra. Mas depende do jeito da peça, tá, moçada? Isso aí é só vocês irem traquejando no crochê, que a própria peça mostra para vocês qual é a técnica que fica melhor. Então, nesse caso, eu aumentaria dessa forma, tá? E aí vocês vão dando roda na saia, vão aumentando o tanto que for necessário, com aquele critério que eu já ensinei para vocês. Tem que ter uma regra. Você pode fazer assim, por exemplo, ó, eu aumento em cada lista, entre uma lista e outra, eu aumento 1 ponto, meio segredo. Ou se você quer aumentar um pouco mais a roda, aumento 2. Mas se você quer que fique rodado de uma vez, você aumenta todos. Aumenta 6 logo, entendeu? Então aí você consegue fazer uma saia rodada, abrir uma roda de uma manga, né? Fazer uma manga justinha, com a boca da manga, boca de sino. Então fica essa técnica, então ela ajuda muito, tá? Então é importante a gente de vez em quando recordar com vocês algumas coisas que eu já ensinei, porque vai facilitar para vocês. Mas só que nesse tutorial, nós não temos, né? Nós não temos aplicação dessa técnica. Nós só estamos ensinando para vocês, quando precisarem, né? Já saberem que todos os tutoriais, eles podem ser aumentados a roda. Não importa qual seja o modelo. Todos podem ser aumentados a roda usando esse critério que eu estou ensinando. Então, agora nós vamos prosseguir, né, fazendo, por enquanto, plano, sem aumentar a roda, né? Aqui no caso vai ficar um retângulo. Então, estamos fazendo os 3 pontos meio segredos normalmente. Então, só para vocês verem, ó, 1, 2, 3 pontos meio segredos. Agora chegou a vez do lequezinho. Nós vamos fazer uma correntinha e vamos fazer os 4 pontos altos, né? Que eu faço esse leque. Ele é um pouquinho meio vazado, né? Tem uma parte, um lado dele vazado, desencontrado, que exatamente dá a beleza, né? Dessa lista vertical. Então, aqui nós fizemos o lequezinho, a gente encerra fazendo o ponto meio segredo. Então, aqui a gente encerra aqui. Eu acredito que com essa quantidade que a gente já fez aqui para vocês verem, porque é tudo repetitivo, né, moçada? É só um tipo de carreira. Já deu para vocês entenderem como que funciona, né? Como é que se faz esse tutorial. Então, depois disso, nós vamos então passar para a peça que eu sempre trago maior, porque assim vocês vão ter uma visão mais tranquila, né? De como que fica uma peça, qual é o efeito, né? Qual é o visual que dá esse ponto. Então, nós estamos aqui, ó, vamos ver. Estamos terminando, né? O triângulozinho. Então, está na hora de um ponto, de uma correntinha e fazer um ponto meio segredo. Vou prender aqui. Novamente um ponto meio segredo, porque nesse caso são 3 pontos meio segredos que nós pusemos nesse tutorial entre cada lista vertical. Terceiro ponto meio segredo, uma correntinha. Vou fazer aqui a mesma coisa, ó. Mesma coisa que nós fizemos na pequena amostra que a gente teceu. São 4 pontos altos, 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 4 pontos
ao terceiro, o quarto, 2 correntinhas, um ponto alto, uma correntinha, um ponto meio segredo. Vamos prender aqui. E assim, ó, vocês estão vendo que tudo é a mesma coisa? Vamos encerrar aqui essa carreira. Estamos da virada, né? 1, 2, 3. Fazemos a virada. Ó, conforme eu digo para vocês, né? Que quando vocês estão fazendo crochê, vai e volta, ou seja, carreira pelo direito, carreira pelo avesso, é um visual. Quando vocês estiverem fazendo um crochê, que vocês estiverem rodando, que ele é todo pelo direito, então há uma pequena modificação no visual, tá? Por exemplo, se vocês forem fazer esse aqui redondo, então ele vai ser todo tecido pelo direito. Vai ficar desse mesmo jeito, né? Os lequezinhos vazados, um para lá e para cá. Mas não vai ter carreira pelo avesso, vai ser tudo carreira pelo direito. Então dá uma diferença sutil, mas o visual fica muito semelhante, tá? Muito pouca diferença. Agora, se vocês quiserem, né, manter esse mesmo visual, é o que eu digo para vocês. Façam uma carreira pelo direito e uma carreira pelo avesso. Isso não tem problema nenhum. Você está rodando, né? Suponhamos que isso aqui fosse fechado, né? Fechado. O que você vai fazer? Você vai virar, fazer uma pelo avesso. Virar, fazer uma pelo direito. Isso não tem problema, não. E eu faço isso muito, tá, moçada? Quando eu quero manter o mesmo tipo de ponto, né? Por exemplo, eu vou fazer um vestidinho. Ele é aberto atrás. Então, eu tenho que fazer carreira pelo direito e carreira pelo avesso. Aí, quando eu fecho, porque já deu uma quantidade boa na parte de trás do vestido para fechar, então, aí eu passo a rodar. Mas só que eu quero manter o mesmo visual do ponto. Então, mesmo estando rodando, eu faço uma carreira pelo direito e uma carreira pelo avesso. Ok? Não tem problema nenhum, eu mantenho o visual, tá? A não ser que você tenha planejado, né, em dar uma pequena e sutil modificada no visual. Aí sim, já estaria fazendo parte, né, do planejamento da peça, aí é diferente. Então, nós vamos terminar essa carreira, porque vocês estão vendo que ela é igualzinha, e eu volto para fazer o encerramento. Então, queridas, nós encerramos a carreira e já estamos fazendo o acabamento. Vejam vocês que a parte onde que está a lista, ela fica ligeiramente um pouquinho maior do que onde tem só ponto meio segredo. Então, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo aquela carreira para fazer com que isso fique reto da seguinte forma: 4 correntinhas laçadas na agulha, estamos fazendo um ponto meio alto, que eu chamo, passa 2, passa 2. 1, 2, 3, 4 correntinhas, eu venho aqui na cabeça do segundo ponto alto e prendo aqui. 1, 2, 3, 4, 4 correntinhas, laçada na agulha, faço aqui um ponto meio alto, passa 2, passa 2. 1, 2, 3, 4, laçada na agulha, passa 2, passa 2. 1, 2, 3, 4, laçada na agulha, passa 2, passa 2. 1, 2, 3, 4. Vou pegar aqui, ó, no lequezinho. Tanto faz pela direita ou pela esquerda, você vai pegar aqui, ó. Onde que tiver abertura, você conta 1, 2 e prende aqui. 1, 2, 3, 4. Uma laçada. Passa 2, passa 2. 1, 2, 3, 4. Laçada. Passa 2, passa 2. 1, 2, 3, 4. Laçada. Passa 2, passa 2. Pronto. Então, vejam vocês, ó, que dessa forma nós fizemos com que
a última carreira fique totalmente reta. Vocês estão vendo aqui do lado, ó, se for, por exemplo, uma manta, já está retinho aqui do lado, então não tem problema, né? Um miolo de um tapete, caminho de mesa, né? A peça aberta, então vocês já estão com isso aqui preparado para o bico. E aqui, nessa primeira carreira, eu já mostrei para vocês, em outros tutoriais, como é que a gente faz, né? Para que fique reto, usando também essa mesma técnica de correntinha. Então, agora que eu já posso cortar, porque já deu um tamanho bom. Então, agora vejam vocês, se vocês estiverem fazendo uma peça redonda, como é que vocês vão ter que fazer? Que tanto de pontos que vocês vão ter que fazer, ó. Vejam vocês, ó, que esse ponto meio segredo, ele faz parte desse conjunto aqui, dessa listinha. Então, eu vou começar a contar por aqui, ó. Eu vou contar 1, 2, 3, 4. Então, se vocês quiserem fazer com 3 pontos meio segredos entre uma lista e outra, vocês vão ter que fazer múltiplo de 4, certo? Então, agora, se vocês quiserem colocar as listas mais distantes, aí não tem problema nenhum não, tá? Vocês podem escolher, por exemplo, aqui eu pus 3 pontos meio segredos e tive que fazer múltiplo de 4. Se vocês quiserem colocar 4 pontos meio segredos aqui no meio, então significa que vocês vão fazer 4 com mais 1, 2... Aqui, ó, esse eu cancelei. Então, vocês vão ter que fazer 3 aqui e eu pus 4. Então, significa que se eu colocar aqui 4, vocês vão aumentar mais 1. Então, em vez de ser de 4 em 4, de 5 em 5, né? E assim por diante. E assim vocês vão conseguir fazer, com esse tutorial, qualquer tipo de trabalho que vocês quiserem, que vai ficar muito interessante. É muito fácil de fazer, moçada, rende muito, né? Eu gosto muito de trazer para vocês tutoriais variados, né? Os que são mais simples, que rendem muito, gasta pouca linha, que a gente decora depressa e que dá um resultado bonito. E também gosto de trazer aqueles mais elaborados, né? Quando você quiser fazer uma peça mais sofisticada, porque a gente tem que saber fazer de tudo, né, moçada? Se vocês gostaram, dê seu like, compartilhem, para que mais colegas possam aprender essas novidades. Coloquem para mim nos comentários as dificuldades e as sugestões. Nós teremos o maior prazer em atender à medida do possível. Coloque para mim de qual país, de qual cidade que vocês estão participando, para que eu possa mandar um abraço para vocês e que Deus as abençoe poderosamente, queridas colegas.